Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus? Vamos, porque realmente já estou com saudade de poder estar com vocês e compartilhar daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Mas nessa noite vamos fazer uma pergunta, Uma pergunta e vamos tirar a nossa dúvida. A pergunta é: existe crentes endemoniados? Essa é a pergunta. Existe crentes endemoniados? A Bíblia não diz que existe crentes endemoniados, mas existe uma situação em que os crentes, quando se afastam, esfria, porque a Bíblia mesmo diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esfriando o amor, acompanha-se junto com a falta de amor, a falta de temor, a falta de respeito para com Deus, para com as coisas de Deus e até mesmo para com os servos do Senhor. Por isso, há uma perseguição generalizada da parte de alguns irmãos que, em vez de estar investindo contra o inferno, a luta contra o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, ela investe em perseguição no seu dia a dia, no seu trabalho, na faculdade, em casa, em qualquer lugar, ela investe em perseguição contra o seu irmão, que muitas das vezes está ali na guerra, buscando a presença de Deus, buscando Deus e lutando em oração. Mas existe, infelizmente, este tipo de coisa. Agora, como explicar se o diabo ele não tem poder para entrar num corpo onde o Espírito Santo habita? Ele não tem poder, ele não tem peito para expulsar o Espírito Santo da vida de uma pessoa e ele entrar. Até porque ele vai bater de frente com fogo, então ele não entra. Só existe uma hipótese: quando as pessoas começam a se esfriarem. É por isso que a Bíblia faz um alerta: a examinar-vos para ver se realmente estamos na fé. Que às vezes muitas pessoas já caíram, mas continuam cantando no coral, pregando a palavra, e ela já caiu. Só que quando ela vai perceber, já é tarde. Ela já está desmoronada no chão a ponto de não perceber aonde caiu e não consegue se levantar. Por isso, há esse esfriamento e o Espírito Santo automaticamente vai entristecendo-se por conta do pecado das pessoas e se afastando. Por isso, o diabo encontra a que nós conhecemos como a brecha. Ele encontra a brecha e vai e entra e ali transforma a vida de uma pessoa no verdadeiro inferno. Como diz aqui na palavra do nosso próprio Deus, se você for ler comigo no livro de Lucas, no seu capítulo 11, a partir do verso 24, eu estou dizendo, irmãos, que a gente realmente tem observado que pessoas, homens de Deus, pessoas de Deus, que era aplicada na obra do Senhor, era dedicada à palavra de Deus, hoje desenfream perseguições implacáveis contra o seu próximo e o seu próprio irmão, ou seja, contra o seu próximo, aqueles que estão na fé. Mas a Bíblia deixa bem claro: ai daqueles que tocaram no meu ungido. Isso serve até para aqueles afastados que resolvem investir, porque deu brecha, investir contra o irmão. A perseguição, a calúnia, a difamação, além da inveja, do ciúme, da fofoca, crente fofoqueiro que tenta prejudicar, que tenta derrubar as outras pessoas. E essas pessoas que estão afastadas, elas praticamente já estão na mão do diabo se elas não se arrependerem, querem afastar aquelas pessoas que estão. Mas como pode isso? A pessoa que um dia foi cheia da presença de Deus e de repente está numa situação desagradável, que é esta, uma situação de trevas e sem luz. Vamos entender no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 24, quando diz assim, quando o espírito imundo, é o diabo, tem saído do homem, quando ele sai do homem, ele anda por lugares secos ou áridos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Olha como é que o diabo ele é podre, ele é sujo e ele é imundo, porque ele diz que a pessoa é casa dele. Jesus é educado, Jesus ele é santo, ele é poderoso. Ele, para entrar numa casa, ele pergunta se pode entrar. O próprio Senhor Jesus, ele diz: eis que estou à porta aí e bato. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir a porta dessa casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas o diabo,
ele veio para matar, roubar, destruir. O nosso adversário, ele não bate para entrar, ele arromba, ele destrói, ele quebra, ele derruba, ele entra à força. Ou a força da forma com que ele encontra uma brecha, ou por conta do pecado, ele entra e ele não pede licença. Aí, a Bíblia, só o que a Bíblia fala, olha que coisa interessante. Buscando repouso e não achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. Ou seja, ele considera o imundo abusado, ele diz que a pessoa é casa dele. Aí preste bem atenção, no verso 25. E chegando, acha varrida e adornada. Aí, ou seja, ele encontra ali a ausência de Deus, ele não vê a presença de Deus ali, o Espírito Santo que impediria dele entrar. Então ele vê que a casa está aberta, ou seja, o coração da pessoa sem Deus, e ele vai e entra. Mas não pensa que ele vem sozinho, não. Nada disso. Eis o motivo, agora você vai saber porque tem muitos crentes que estão super endemoniados, que perseguem os servos de Deus e não tem nenhuma ideia, nenhuma noção, não raciocina o perigo que ele está puxando para si quando ele começa a perseguir o servo de Deus. É como se estivesse perseguindo o próprio Deus. Nós podemos voltar lá, no livro lá de, acho que é Romanos, né? Quando o apóstolo Paulo, não é isso, irmãos? Lá no livro, quando diz que o apóstolo Paulo perseguia a igreja e o Senhor Jesus apareceu num clarão bem forte e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: por quê? Quem é o Senhor que eu persigo? O Senhor Jesus é quem tu persegue. Mas Saulo, humanamente falando, ele não estava perseguindo Jesus, porque ninguém persegue, ninguém pode com Deus. Mas ele, quando ele persegue a igreja, quando alguém persegue a igreja, está perseguindo o próprio Deus. E essa pessoa que está afastada da presença de Deus, que você conhece, de repente no seu trabalho, no seu dia a dia, que persegue você, essa pessoa carece muito das nossas orações, porque ela precisa de uma libertação urgente, porque o diabo, a Bíblia diz que ele vem, não vem sozinho não, olha só como é que ele vem. E achando-a varrida e ornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Olha, meu irmão, isso é muito forte. O diabo, ele é astuto, ele é estratégico, ele é perverso. Ele entrou, ele foi expulso, saiu, porque a Bíblia diz, e deixa bem claro, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas por que o diabo, como o diabo entrou? Como ele encontrou brecha? Se verdadeiramente a Bíblia diz que seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo entrou de novo porque a própria pessoa deu brecha. E hoje se tornou um perseguidor do cristão, blasfema contra a palavra de Deus, saiu revoltado com o pastor porque estava em pecado e não aceitou ser excluído ou sentar no banco, entendeu? Por motivo de orgulho, não aceitou a ser o quê? Repreendido. E tentou bater de frente com o servo de Deus. Hoje estão o quê? Na rua da amargura. Estão cheios de demônios. É o que diz a Bíblia aqui. Vou repetir. E chegando, achando varrida adornada, então ele vai e leva. Ele não vai sozinho, ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, por isso muitas pessoas têm uma dificuldade para voltar, porque ela já experimentou a luz, a presença. Mas nós temos obrigação, nós que somos perseguidos por essas pessoas que estão endemoniadas, nós temos obrigação de orar por elas, para que ela alcance força e misericórdia do Senhor. Porque imagine uma pessoa endemoniada com um demônio, imagine 7 demônios piores. Nós estamos falando aqui de uma legião de demônios. A vida, em todos os sentidos daquela pessoa, se torna um verdadeiro inferno. E ela depende da gente, ela não depende de pessoas que o julgam. Ah, tá vendo? Saiu da igreja, aí o diabo pegou. Isso pode acontecer com qualquer um. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. E não julgue o seu irmão, mas ore por ele. Eu estou dizendo, irmãos, porque a gente passa por isso o tempo todo, de perseguição pelos próprios irmãos que um dia conheceram a palavra, experimentaram um dom divino, a presença de Deus, e hoje são o quê?
apenas um fantoche na mão do diabo, que o diabo pode arrastar para o inferno qualquer hora, se nós urgentemente não botar o nosso joelho no chão e clamar pela alma dessas pessoas, porque realmente você ser perseguido pelo próprio irmão, por um servo que um dia serviu a Deus, não é fácil. Mas se você dobrar o seu joelho e orar por essa pessoa, Deus vai ter misericórdia e libertar. E se essa alma vier a se perder, se essa pessoa vier a falecer, você não tem culpa. Você está isento do sangue dela. Por isso, irmãos, não existe, a pergunta é, não existe possibilidade de haver crente endemoniado, conforme o início da nossa pergunta. Não existe crente endemoniado. Existe aqueles que o diabo encontrou brecha, o Espírito Santo se afastou, esfriou. Por quê? A pessoa pecou, mas o Espírito Santo se afastou, porque ele não coaduna com o pecado. Se o Espírito Santo continuar ali, o diabo não tem poder para entrar, porque vai entrar numa briga e vai perder feio para o próprio Deus, que é o Espírito Santo que está na pessoa. Olha que o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, eis que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, poder que vem do alto, de Deus. Mas quando a pessoa peca, esse poder, o Espírito Santo, é apagado. E a pessoa cai no esfriamento incondicional. Eu conheço um que diz que é presbítero e hoje tem um canal de funk e é funkeiro. Infelizmente, ele está mentindo quando ele diz que já foi presbítero, que até a carteirinha dele é falsa, mas ele já foi uma pessoa de igreja. Então, quando a pessoa está afastada, ela é capaz de qualquer coisa, ela perde a noção, ela fica cega. É como se fosse uma venda nos olhos, como se ela nunca tivesse conhecido Deus, e ela volta fazendo coisas que ela nunca fez. Você não conhece irmãos que nunca bebia e hoje estão bebendo, estão afastou da igreja, está na prostituição só, e essas pessoas carentes da nossa oração. Nós temos que orar para que esses demônios dos quintos dos infernos, seja ele mais forte que seja, não tem poder sobre a nossa oração na fé do Deus vivo, porque essas pessoas que estão afastadas, eu queria até deixar um recado aqui para você, meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa muito séria. Jesus disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outro. Irmãos, Deus nunca vira as costas para a gente. Deus nunca virou as costas para você. Mas um dia, devido a alguma situação na sua vida, não sei qual, você virou as costas para Deus, mas Ele ainda continua, como aquela canção que eu gosto de cantar. Ele está de braços abertos a lhe esperar. Ele está. Esse vídeo, né? Eu gosto muito de estar lá nas redes sociais. É um louvor muito lindo. Porque ele está de braços abertos. Ele morreu na cruz de braços abertos, mas ele não está mais na cruz. O Senhor Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou, mas ele continua de braços abertos a lhe esperar. Então você que saiu magoado da igreja com alguém, uma briga, uma fofoca, seja lá o que for que te afastou, campeão, volte, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Está mais do que provado que Jesus está voltando. Então você não perca a oportunidade não. Abra o teu coração, peça perdão, dobre os seus joelhos, clame a presença e misericórdia de Deus. Porque se você clamar, Ele é fiel, aliás, Ele é justo e nos perdoar. Ele é misericordioso, ou melhor, para nos perdoar. Ele diz, clama-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você tem fé para orar comigo agora? Se você tem fé, dobre os seus joelhos agora. Comigo, vamos fazer uma oração, vamos levantar um clamor com toda a nossa fé. Amém? Vamos clamar e vamos ver se esse demônio que está na tua vida, que está no teu caminho, que está na sua casa, que está na sua família, não vai sair. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nome de Yeshua. Sim, Yeshua é o nome do Senhor Jesus. Em hebraico, né? Então, irmãos, nós vamos clamar com toda a nossa fé. Se você tem fé, dobre os seus joelhos, porque nós vamos falar com toda a nossa fé e o nosso Deus, Ele vai nos ouvir. Amém? Ele diz, invoca-me e eu te respondo. Sabe o que é invocar? Sabe o que é você clamar? Deus não ouve quem reclama, Deus ouve quem clama. É você levantar um clamor de revolta que não aceita mais essa situação. Então, dobre os seus joelhos onde você estiver, meu irmão. Na sua casa, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Entra num lugar só seu, particular, para você falar com Deus. E vamos agora falar através dessa, vamos clamar ao nosso Deus, amém? E depois você vai compartilhar
essa live em um nome do Senhor Jesus. Vamos clamar, é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, neste momento eu entro na presença do Senhor, levantando um clamor, meu Pai, por essa pessoa que precisa de libertação urgente, porque ela está sendo, meu Pai, ela está sendo levada pelas ondas do inferno, sim, meu Deus, e pode perder a salvação. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, traga essa pessoa que está me ouvindo de volta, essa pessoa que um dia te serviu, essa pessoa que um dia te adorou, que um dia glorificou teu nome, que um dia levou a tua palavra, meu Pai, mas devido a alguma situação, ela se desviou, mas neste momento ela está clamando agora, meu Senhor, e nós pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender toda a força do inferno, toda a força do diabo, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, que estiver sobre a vida dessa pessoa agora, toda a força, todo o inferno que estiver ouvindo agora, saia da vida dessa pessoa, saia agora em nome do Senhor Jesus. Você não seja liberto, receba poder, receba a sua libertação agora em nome do Senhor Jesus. Você não é mais escravo do diabo, Deus é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então começa a clamar, começa a pedir a misericórdia do Senhor na sua vida agora, que Deus está te ouvindo, Ele quer te libertar, em nome do Senhor Jesus. Espírito das trevas, sai agora, em o nome do Senhor Jesus, desta vida, deste corpo, que ele não te pertence, em o nome do Senhor Jesus. Sangue de Jesus tem poder, e você agora já está com seus dias contados. O espírito das trevas que desviou essa pessoa dos caminhos do Senhor, tu está repreendido agora, em o nome do Senhor Jesus. Seja lá quem for, seja lá o demônio que for, seja lá a força que for, está sendo repreendido e queimado. Queima, Jesus, queima, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro a libertação dessa pessoa, se ela usou a fé, se ela creu, em o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, receba a sua libertação, receba a sua cura, receba o seu milagre, receba, porque o Senhor está com você, amém? Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Vamos terminar com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos terminar com a oração do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E vamos também cumprimentar, fechando aqui com a oração do Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ore comigo, meu irmão, que você vai ser muito abençoado, amém? Vamos fazer esse propósito, uma campanha de 7 dias, a partir de hoje, orar 7 dias esse Salmo 91, e Deus vai te mostrar o quanto Ele vai mudar a sua história, amém? Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Salmo 91. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.